Olá pessoal, vamos continuar esse curso fantástico de arquivologia e nós vamos trabalhar agora a matéria chamada Gestão de Documentos. Gestão de documentos. Gestão de documentos é o tipo da aula que você não pode ficar meia boca não, cara. Você tem que assistir ela e assistir com vontade. Vencendo suas paixões, porque é importante. 3 aulas que eu falei para vocês que é muito importante. Primeira aula, teoria das 3 idades. Segunda, essa gestão de documentos e depois princípios arquivísticos. Professor, mas e a quarta? A quarta é protocolo. Tá? Protocolo. Mas protocolo não cai em todos os concursos. Não são todos os concursos que cobram protocolo. Tá certo? Vamos embora. Gestão de documentos. Cara, que documentos que é esse? Finalmente, é isso mesmo. O quê? É o documento, é o arquivo documental. O arquivo documental, ele tem vida? Ele tem um ciclo de vida? Tem. Então ele tem que ser o quê? Gerenciado. Vamos estudar aqui os principais aspectos da gestão de documentos. Professor, o documento tem vida, o senhor falou? O ciclo vital dos documentos? Sim. Quais são? Primeira fase, corrente. Segunda, intermediário. Terceiro, permanente. Então nós temos, gente, a arquivologia, a ciência arquivologia, ela vai disponibilizar para as organizações instrumentos, ferramentas, metodologias para cada fase dessa ser gerenciada. É isso. Por exemplo, professor, na sua opinião, qual que é uma das principais ferramentas que a ciência da arquivologia coloca à disposição para a gestão de documentos? Aqui. Sabe qual que é? A tal da tabela de temporariedade. Tá aí. Tabela de temporariedade. Professor, veremos esse assunto agora? Já. Não já, né? Já quer dizer que é um pouquinho para frente. Ainda hoje, nessa aula. Tabela de temporariedade. Então o aluno tem que saber essas coisas, cara. Bacana? Fácil. Tabela de temporariedade vem de quê? De tempo. Não são 3 fases, ó. Corrente, que nasceu, que está intensa, a efervescência das informações estão sendo produzidas. Vai lá para o purgatório, mas isso que já diminuiu o seu fluxo de consulta dessa formação já produzida, mas ela tem valor administrativo, tem que ficar no purgatório por algum tempo. Você já se perguntou para vocês? Você se perguntou? Quem que define o tempo do purgatório? Eu coloquei aqui, tabela da temporalidade. Pronto, então bora, vamos lá, professor, bora, vamos. Cara, eu gosto demais desse assunto aqui, eu me empolgo, cara. Além de me empolgar, eu papo reto, eu gosto de conversar com vocês. Conversar. Eu me considero amigo de vocês. Recebi um e-mail esses dias, o cara falou assim, professor, já sou seu amigo, só por assistir os vídeos. Pô, legal, cara, ó, vocês são meus amigos. Porque apesar da distância, você está assistindo, isso já foi gravado, já. Mas há energia entre nós. Eu acredito nisso, fielmente. Tá? Ok? Bora. Gestão de documentos. Primeira aula, passei para vocês a teoria arquivística. Lá nós estudamos que a teoria arquivística é a mesma coisa de arquivologia. Não foi isso? Nessa aula eu passei para vocês uma dica preciosa. Eu passei para vocês o dicionário arquivístico oficial. Então, primeira coisa, sobre gestão de documentos, pode cair o conceito? Pode. E esse conceito tem 2 fontes para a gente utilizar esse conceito de gestão de documentos. Primeiro, o dicionário arquivístico. E segundo, a Lei 8.159 de 2091, que é a nossa lei principal da arquivologia.
Sendo assim, vamos aqui, gestão de documentos, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, editado pelo Conselho Internacional de Arquivos em 1984. Define gestão de documentos como um aspecto da administração geral relacionado com a busca de economia e eficácia na produção, manutenção, uso e destinação dos documentos. Esse aqui é o Dicionário Arquivístico do Conselho Internacional. E o nosso? O nosso está no Dicionário de Terminologia Arquivística, publicado em São Paulo em 1990 e reeditado em 96. Inclusive vocês têm esse documento. Tá? Já ensinei vocês, qualquer dúvida sobre arquivologia, sobre as palavras de arquivologia, você deve recorrer a esse dicionário. Tá? Porque, gente, não é uma questão, não é uma, duas, três questões, são várias questões que o examinador vai lá no dicionário, Ctrl+C, e manda na prova, Ctrl+V. Todas as bancas, CESP, FCC, ESAF, Ciências-Gran-Rio, FMT, todas elas fazem isso. E você tendo o documento, você sabendo disso, isso é uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo. Você quer ficar competitivo, você quer passar no concurso, porque tem que começar a viabilizar o seguinte. Tem o seguinte modelo mental, eu tenho que começar a estudar de onde o examinador retira as questões de prova. Está aqui o dicionário arquivístico. Então, segundo o nosso dicionário arquivístico, que você tem no material de vocês, não imprima esse cara que tem 231 páginas. Isso aí para ficar no computador, não vamos gastar página à toa não, cara. Tá 231 páginas esse cara. Conjunto de medidas, gestão, conjunto de medidas e rotinas, visando a racionalização e eficiência na criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos. Então está aqui, ó, gestão de documentos, conjunto de medidas e rotinas. Então a gestão de documentos vai ter que ter o quê? Ó, várias rotinas e medidas, não é isso? Para racionalizar racionalmente eficiência na condição econômica, na criação, tramitação, criação na produção do arquivo, na tramitação, na movimentação, na classificação, no uso primário e na avaliação de arquivos. Está aí, cara. Isso aqui tem que estar no caderninho, cara. O de baixo é mais importante que o de cima, porque o de cima só trouxe uma referência internacional. Agora, no âmbito da legislação federal, oficial, legal, considera-se gestão de arquivos o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Está aí. Pronto. Mas eu não vou deixar por aqui não, cara. Isso aqui tem que ser bem detalhado essa aula. Conjunto. Procedimentos e operações referentes. Produção. Primeiro macro processo. Tramitação. Segundo grande macro processo. Uso. Avaliação. E avaliação. 1, 2, 3, 4 processos. De arquivamento em fase corrente. Então você tem aqui, olha só. Primeira fase corrente, não é isso? Fase intermediária, ok? Da fase intermediária, você tem duas hipóteses, não é isso? Você tem a eliminação. E, finalmente, você tem o tal do recolhimento, terceira fase, que é o permanente. Vou até anotar aqui, ó, recolhimento. Ou seja, para a guarda permanente. Nós iremos utilizar na gestão de documentos a produção, a tramitação entre fases, uso da informação que pode ser administrativa ou de valor cultural e a avaliação da informação segundo as características dos documentos. Está aí. É importante esse cara? Professor,
Esse processo todo tem que ter quais dimensões? Esse processo todo tem que ter a dimensão da racionalização, da eficiência e, finalmente, da preservação da memória, preservação da informação. O aluno tem que estar ciente que a arquivologia, tá certo? Ela faz parte da ciência da informação e essa informação faz parte dos arquivos. Então é a preservação da memória. Na lei 8.159 de 91, novo, esse cara aqui e lá do dicionário arquivístico tem que constar no seu manual de estudos, no seu caderninho, tá? Com letra bonitinha, não rascunho, não é aquela letra toda rabiscada, horrível, não, bonitinho, organizado. Sabe por quê, cara? Porque isso, quem avisa amigo é. O examinador ama utilizar esse cara aqui em questão de prova de concurso. Segunda lei, só repetindo, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, primeiro macroprocesso, tramitação, segundo, uso e avaliação e arquivamento de documentos em fases corrente, intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Claro, ó, documento em fase corrente ou intermediário, nem todos vão para a fase permanente, a gente já viu isso, mas a gente vai reforçar isso na tabela hoje, ou recolhimento para guarda permanente. Professor, e aí, termos de administração? Cara, eu sou administrador. Tá? Eu sou administrador, vivo da administração, adoro a administração. Tá? Não vou falar quantos anos de formado que eu tenho aí, porque o pessoal vai falar assim, pô, quanto tempo que esse cara estuda, né? Desde os 6 meses de idade, né? Então não, olha só. Gestão de documentos. Gestão, cara, tudo que você vai fazer na gestão vai ser um conjunto de medidas e rotinas que garante efetivo controle dos documentos. Então, ó, gestão é isso, gente. Você gerenciar, só que vai gerenciar o quê? Documentos de qualquer idade, porque nós sabemos que o documento tem um ciclo vital, desde a sua produção até a destinação final, ou seja, vai o quê? Nós diremos o quê? A gestão de documentos. Então, a gestão de documentos, conclusão. A gestão de documentos vai envolver todo o processo do ciclo vital dos arquivos. Todo o processo do ciclo vital dos arquivos. Pronto. O aluno vai ter que ir para a prova sabendo quais são as principais atividades da gestão de documentos no primeiro ciclo, que é o corrente, no segundo ciclo, que é o intermediário, e o terceiro ciclo, que é o permanente. E ele vai falar o seguinte, que a atividade aqui do terceiro ciclo faz parte da atividade do primeiro ciclo. Você vai falar, nananina, não. É aquela que dá do terceiro ciclo. Então você vai ter que saber aqui, ó, quais são as principais medidas e rotinas do primeira idade da corrente, quais são do segundo e quais são do terceiro. Cara, fez isso, não erra a questão. A gestão pressupõe, portanto, uma intervenção no ciclo de vida dos documentos, desde a sua produção até serem eliminados ou recolhidos para a guarda definitiva. Nesse sentido, um programa geral de gestão compreende todas as atividades inerentes às idades corrente e intermediária de arquivamento, o que garante o efetivo controle da produção documental, dos arquivos correntes, valor administrativo, vigência, das transferências dos arquivos centrais e intermediários, local onde os documentos geralmente guardam longos prazos precaucionais, do processamento de eliminações a recolhimento do arquivo permanente. Ou seja, a gestão de documentos está inserida em todo o ciclo de vida dos mesmos. Todo.
da fase corrente, intermediária e permanente. Ok, 10. Tá? Conclusão. Para concluir, a gestão de documentos é atingida por meio de planejamento, organização, controle e coordenação dos recursos humanos, do espaço físico, dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar o ciclo documental. Cara, gestão documental é tudo. É tudo. São as pessoas, é o espaço, o ambiente, a maneira de tramitar, na maneira de produzir o arquivo. Tem que ter o quê? Profissionalismo. A gestão de documentos vai proporcionar uma administração profissional. Qualquer atividade que vise controlar o fluxo de documentos existentes de forma a assegurar a eficiência das atividades. Então, isso aqui passa a ser o quê? A gestão de documentos. Aí. Olha como é que cai em concurso. Cara, não tem jeito, cara. Arquivologia é uma matéria fácil. Muito mais fácil você pontuar em arquivologia do que matemática, por exemplo. Raciocínio lógico. Direito. Isso aqui é muito mais fácil. Olha como é que cai. Faz aí, vou ler, vou dar um tempinho para você responder. A gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento de documentos em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou a seu recolhimento para guarda permanente. Qual é a resposta? Anota aí. Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 8.159 de 91. É, professor, é. Aí. Já caiu? Pode voltar a cair? Claro. Talvez caia de maneira exata, igualzinha essa aqui. Porque esse aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V, o que? Da lei, né? Gestão de documentos. Professor, para que nós temos que ter a gestão de documentos? Cara, os objetivos são vários. Preservar a informação, racionalizar recursos, maior eficiência na tramitação, clareza, fluir a comunicação. Mas eu vou trazer para vocês aqui os objetivos segundo a arquivologia, que são oficiais, que pode cair também. Então tem que ter uma gestão de documentos. Ela é importante, claro que ela é importante. Gestão é importante em qualquer coisa. Esse documento é um documento de arquivo, que faz parte da arquivologia, que é a nossa disciplina. Tá? É muito importante, garantir, assegurar de forma eficiente a produção, administração, manutenção e a destinação dos documentos. Olha aí. Assegurar de forma eficiente. Olha os processos aqui. Produção, administração, manutenção, destinação de documentos. Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário, instituição, estado, pessoa. Olha aí. Quem que assegura a gestão da informação? Olha aí, ó. Garantir que a informação estará disponível. Não adianta nada se você tem uma informação se ela não está disponível. É claro que para a gestão de documentos a gente vai usar o quê? Vários sistemas, softwares, não é isso? Metodologias, ferramentas que nós temos hoje de automação da gestão de documentos. Vários softwares temos aí hoje em dia disponíveis. Eliminação de documentos que não possuem valor administrativo. Professor, não possuem função, ou melhor, não vou colocar valor aqui. Função administrativa, fiscal, legal, ou para fins de pesquisa. Olha aqui, aqui, vamos lá. Eliminação de documentos que não possuem função administrativa, fiscal e legal. Parou. O que significa isso, gente? Não adianta. O Estado ele é burocrático.
tantas organizações públicas quanto privadas. Então elas produzem muitos documentos de arquivo. Muitos documentos perdem seu valor administrativo. Perdem seu valor administrativo. Mas eles ficam no local, ficam nos armários, nas gavetas, nas mesas e assim por diante, vão ocupando volume e espaço. Não é isso? Você tem que fazer uma triagem, seguir a legislação, seguir a tabela de temporalidade e fazer o quê? Uma eliminação para fazer até um 5S, dar uma renovada no ambiente. Ou, para fins de pesquisa científica ou histórica, ou seja, quando perde essa função administrativa, ou eles serão eliminados, não é isso? Ou vão ser recolhidos para a fase permanente. Assegurar o uso adequado da micrográfica, processamento automatizado de dados e outras técnicas de gestão da informação. Rapaz, hoje é o seguinte, hoje os protocolos é uma grande gestão de documentos, cara. Por isso a gente vai ter uma aula específica de protocolos. A gestão de documentos, lógico que hoje em dia faz parte do quê? Da tecnologia da informação. Contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que deverão ser guardados e preservados por seus valores históricos, científicos e valores secundários. Esse objetivo da gestão de documentos está sendo muito exigida hoje em dia. Principalmente depois da Lei 12.527. Mas, professor, toda aula você fala dessa bendita lei. Cara, a arquivologia ficou no modo que está 20 anos, não foi mudada, 15 anos, desse mesmo jeitinho. Desse mesmo jeitinho, 20 anos, assim, ó. Essa lei, a 12.520 de 2011, ela trouxe elementos novos para a arquivologia. Inclusive nisso, lei de acesso à informação, ou seja, você tem que ter uma boa gestão de documentos, porque hoje a informação ela é pública, a gente vai estudar isso na classificação classificação dos documentos, não é isso? Então a gestão de documentos, até para facilitar e contribuir, e a lei de acesso à informação, preste atenção nisso. Obriga a administração pública a divulgar essa informação. Inclusive, não está aqui no roteiro, isso aí veio um insight agora, porque isso pode ser potencial questão de prova. O professor do coração vai pegar aqui a lei de acesso à informação e vamos ler esse pedaço com vocês aí, que é muito importante. Eu quero ver esse negócio aqui para você. Esta lei dispõe, olha só, pronto. Cadê a criança? Está aqui. Ó. Esta lei dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estados, DF, dos municípios, a fim de assegurar o acesso à informação previsto em tal. Subordinam-se a essa lei, olha aí, já falamos lá, órgãos públicos, autarquias, aplicam-se às entidades sem fins lucrativos, publicidade. Os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar, olha só, prestem atenção isso aqui, gente. Vamos lá, crianças, olha assim, artigo 3º, importante, ó. Artigo 3º, preste atenção. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Então a gestão de documentos tem que ter esse princípio: divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, desenvolvimento do controle social da administração pública. Controle social significa dizer o quê? É que a sociedade passa a controlar o Estado, passa a exercer controle sobre o Estado.
E só consegue fazer isso através do quê? De informações precisas e seguras. Mais um elemento importante, mais um elemento muito importante aqui na gestão de informações. Acesso a informações de sua divulgação, cabe aos órgãos do poder público, gestão transparente da informação, proteção da informação sigilosa, acesso que informação compreende, orientação, informação. Meu Deus do céu, professor, informação primária, relativa, tudo isso aqui tem que ler. Vocês vão ter que fazer essa divulgação. Na divulgação que deverão constar no mínimo, registro de competência, estrutura organizacional, registro das despesas, dados gerais para acompanhamento de programas, respostas e perguntas mais frequentes. Tudo isso aqui faz parte hoje em dia da gestão da informação, que é muito importante esse cara aqui. Tá? Rapaz, olhando agora, eu tinha passado desapercebido, mas agora com isso aqui a gente conseguiu corrigir essa falha, procedimento de informação. Cara, então isso aqui não tem jeito, meu. Olha, não tem jeito. Esse assunto aqui é um assunto muito importante, pode cair em concurso, pode não, com certeza vai cair, que é um dos objetivos da gestão da informação. Bacana? 10? Ótimo, pronto, vamos embora. Nunca se esqueça, a gestão de documentos, a gestão documental, possui 3 fases: produção, utilização ou destinação. Produção se dá onde? Correntes. Utilização, correntes intermediárias. Destinação, eliminação ou permanente. Tá certo? 3. Questão de concurso. Quais são? Produção, utilização e destinação. De novo, produção, utilização e destinação. Aí, um concurso aí, cara. Criação, difusão e descrição são as 3 fases do programa de gestão de documentos. Errada. Porque é produção, utilização e destinação. Tá aí. Mas é uma questão, cara, se você não tem esse conhecimento, você não acerta. Ou se acerta só na sorte, tá? Só na sorte. E a gente não quer isso. A gente quer que você acerte as questões porque você tem conteúdo. As 3 fases da gestão de documentos são 3. Produção, utilização e destinação. Produção, primeira fase. O que é a gestão de documento? É um conjunto de métodos, técnicas, não é isso? Procedimentos, rotinas que se faz. O que nós devemos fazer na primeira fase, que é produção? Elaboração de documentos em razão das atividades específicas de uma instituição ou seu setor. Olha só, primeiro, otimização na criação de documentos. Evitar a reprodução desnecessária de documentos. Sabemos que as cópias têm que ser limitadas. Ocorre na fase corrente. Produção na fase corrente. Utilização. Referente ao fluxo percorrido pelos documentos, necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim como a sua guarda após o trâmite. Claro. Quais são as rotinas da gestão de documentos? Está aqui. Essa fase envolve as atividades de protocolo, classificação de documentos, controle de acesso, recuperação da informação, elaboração de instrumentos de recuperação para sua utilização. É desenvolvida na gestão dos arquivos correntes intermediários. Parou. Produção exclusivamente na primeira fase, qual que é? Correntes. Utilização está tramitando, já foi produzida, a informação está correndo, está trabalhando, fazendo o objetivo dela. Corrente, claro, e o que? Intermediário. E o permanente? Não, o permanente não tem valor administrativo. Avaliação e destinação, a terceira fase,
envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos. Definir quais os documentos serão eliminados e quais serão preservados permanentemente. Olha aí, quais os documentos que serão eliminados e quais serão preservados permanentemente. Muito importante.